Gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco. Me barbeei, caso estranho e tudo mais. Fazia tempo que eu queria fazer isso, só que eu tava com preguiça e tinha cansado já do visual. Então eu decidi tirar. Mas daqui a pouco, aliás, já tá começando a crescer mesmo, então, sei lá. Tá. Hoje eu vou falar sobre uma coisa um pouquinho mais. Não é pirada, né? Porque pra mim faz sentido, pra mim. Sei lá, eu acredito realmente nisso. Que são sobre extraterrestres. Não sei se você acredita nisso ou não. Se você crê que existem extraterrestres ou seres de outros planetas, enfim. Ou seres inteligentes que não são humanos. Mas, particularmente, eu acredito. E daí eu queria falar um pouco sobre isso, assim. Até mesmo porque eu confesso que eu não tinha muito assunto com que falar hoje, mas eu vou. Pelo menos é uma coisa que me interessa, que faz sentido pra mim, que eu gosto, enfim. Tá. Acho que a primeira coisa que eu queria analisar, tipo, falar um pouco sobre aqui, é que pra mim, extraterrestres e coisas, tipo, seres de outros planetas, outras formas de vida que não sejam inteligentes, mas que não sejam os humanos, não necessariamente seja aquela pessoa com anteninha, olhos grandes e tudo mais que as pessoas costumam dizer, né? Ou diziam, hoje em dia acho que é mais difícil. Do pouco que eu sei, né, pelo menos ligado à espiritualidade, na verdade mesmo, não existe um ser aqui na Terra que seja propriamente daqui, do planeta Terra. Os que existem são bem poucos, na verdade. Tipo, os que foram criados na Terra. São a grande maioria dos seres. Peraí. Tosse. A grande maioria dos seres que existem no nosso planeta Terra, na verdade, não são propriamente daqui. Viemos de outros lugares, nós humanos, por exemplo, não somos originários daqui do planeta Terra. E até mesmo plantas eu não sei, mas tipo, tem animais, por exemplo, que não são propriamente daqui. Tem alguns fatos curiosos que falam, tá, curiosos. Na nossa história, por exemplo, né, um fato que ainda intriga muita gente até hoje, que é o das pirâmides. Seja do Egito, seja maia, azteca, enfim. Não sei se você sabe também, mas existe uma pirâmide na China que foi feita por um imperador lá, enfim. Aí eles decidiram cobrir como se fosse uma montanha, né? Então, na realidade, aquilo que parece ser uma montanha, na verdade, era uma pirâmide. Aqui no Brasil também temos uma pirâmide, por incrível que pareça, que é feito, se não me engano, só de conchas, que foi feito pelos nativos do Brasil, ou seja, pelos indígenas brasileiros. Eu não sei se fica só na parte do Brasil. Acho que tem uma outra parte ali também. Eu não sei onde fica exatamente, fica perto da Amazônia, se eu não me engano. Enfim. Até hoje, né, a ciência tenta explicar o porquê de como foi feita essas pirâmides e tudo mais, porque assim, por exemplo, as do Egito são blocos enormes, de toneladas enormes, que foram entulhados um em cima do outro. E assim, como que naquela época, que não tinha tecnologia que nós temos hoje em dia, acontecia isso? Pra mim, isto, por exemplo, foram o que a gente chama de extraterrestres, só que os extraterrestres, pra mim, não são tão incomuns quanto as pessoas pensam. Porque, sei lá, é normal, assim, sabe, o convívio.
Eu acredito em outras dimensões também, então até mesmo a física fala que existem, né, outras dimensões. Então eu acredito que, assim, tem coisas, por exemplo, os espíritos ou outros seres que a gente não vê ou não consegue tocar e tudo mais, não porque eles não existem, mas porque estão em outra dimensão. E daí, tipo, nós como estamos, digamos, numa dimensão abaixo, é mais difícil da gente subir, porque não tem como, do que eles descerem, entende? Porque eles já passaram por isso, então tem como eles virem. Mas não como a gente ir até lá, entende? Mais ou menos. Sei lá, isso tem bastante sentido pra mim. E... Ai, peraí que eu tô perdendo o foco. Tá falando? Ah, é. Então, assim, os extraterrestres pra mim não eram tão incomuns assim. Por exemplo, na parte de quando foi feito as pirâmides do Egito, pra mim era uma tecnologia dos extraterrestres ou de uma civilização mais avançada e tudo mais. Bom, acho que um dia eu posso falar um pouco mais sobre, por exemplo, Atlântida, Lemúria, que foi outros continentes, né, que existiam no nosso mundo, além desses que a gente conhece. E quem sabe explicar um pouquinho melhor, né? Tipo, cada coisa. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, se você for pensar, a gente tô meio ofegante porque eu tô meio com rinite, sabe? Daí eu tô um pouco ofegante, desculpa aí. Uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, ai, minha mão tá tremendo. Lá na história de Jesus, por exemplo, né? Não precisam acreditar em mim, não precisam, sabe? É só uma história, né? Uma história, algo que eu acredito também, na verdade. Bom, sabe aquela história do nascimento de Jesus, que daí os 3 reis magos viram aquela estrela e eles seguiram aquela estrela que guiaram até o nascimento de Jesus, não sei o que, lá no deserto. Eu não sei que deserto na verdade, mas é numa parte lá da história. E daí os 3 reis magos foram lá encaminhados pela estrela e tudo mais. Se você for pensar, você pode ver de vários ângulos se você quiser, mas... Então, gente, como eu tô gravando na cozinha e não tem tranca, então eu tive que parar porque minha família estava vindo aqui. Mas então, voltando, né, ao assunto lá da estrela que guiou os 3 reis magos, não sei o que. Meu, se você for pensar, o que é essa estrela? Da onde que uma estrela iria guiar alguém? No sentido de literalmente levar a pessoa e ir até lá. Pra mim, não sei como é pra vocês, mas pra mim isso é tipo, sei lá, uma nave ou algo assim. Enfim, várias outras coisas que se eu for falar aqui vocês vão me chamar de louco, na verdade, mas é o que eu acredito na realidade. E sei lá, acho que a gente tem que começar a olhar as coisas, nos acostumar com outros ângulos de visões. Tipo, por que a gente acha que alguém é louco? Será que existe mesmo loucura? Ou será que aquelas pessoas estão vivendo uma realidade diferente da tua? Bom, acho que eu vou encerrar assim, na verdade. Não falei muita coisa, né, na verdade. É só pra falar mesmo sobre, sei lá, tentar ver as coisas com outro ponto de visão. Se você acredita ou não, daí vai de cada um. Você é quem sabe. Mas eu acredito e eu gostaria de encerrar assim, justamente perguntando: será que existe loucura? Quem sabe em outros vídeos eu fale um pouco mais sobre isso, o que eu penso sobre pessoas que as pessoas consideram loucas, né? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado.